Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marlon e aqui nesse canal eu te ensino a ter uma renda ou aumentar a sua renda, né, através da elétrica predial e residencial, mesmo se você estiver aí começando do zero, tá bom? Então pessoal, para quem aí já está nos acompanhando, para quem ainda está chegando hoje, nós estamos na semana, na série de lives, né, aí para a jornada do eletricista de sucesso, tá? E a jornada de fato vai acontecer, né, do dia 31/3, já anota aí, ó, do dia 31/3 ao dia 6/4, tá bom? Serão aí, pessoal, uma série de lives aí, de encontros, onde nós vamos trazer, né, aí algumas coisas para você de fato alcançar sucesso na sua jornada, tá? Chega de você ficar aí, né, mediano, saláriozinho baixo, né, aí catando um servicinho aqui, catando um servicinho ali, mas nós vamos trazer dicas, vamos, né, te orientar como é que você vai fazer para destravar de fato aí, né, a sua jornada, a sua área profissional, para você alcançar sucesso na sua jornada, tá? Eu sei que muito legal, às vezes a gente olha assim, né? A gente sabe que hoje em dia tem tantos profissionais no mercado, mas existe, né, vários modelos de profissionais. Tem o famoso Zé Faísca, né? Aquele faz tudo, ele faz um tiquinho aqui, faz um tiquinho ali, faz um tiquinho acolá, né? Mas ainda assim é um cara que, né, não tem ali muita experiência, é um cara que entrega um serviço de qualquer jeito, né? E também tem os eletricistas de verdade, aqueles que se sobressaem, aqueles que se destacam, né? E é isso que eu quero trazer para vocês na jornada de sucesso, né? Para você de fato ser um profissional que vai se destacar, né, aí na área da elétrica, vai conseguir aí ganhos aí consideráveis, tá? Vai fazer um salário excelente no mês, né? Tudo isso, pessoal, através, né, aí de conhecimento, de técnicas, né, aplicação de algumas técnicas aí, né, na hora de vender o seu peixe, na hora de se apresentar, na hora de criar um bom orçamento. Então, tudo isso, né, que nós estamos falando aí nesta série de lives aí de preparação para a jornada do eletricista, né, nós vamos aí, né, unir tudo e vamos trazer algo bem bacana para de fato você viver aí coisas extraordinárias através da elétrica, tá? E eu falo isso, pessoal, com propriedade, né? Eu conheço pessoas, né, aí que se destacaram assim de forma, sabe, surreal, né, através da elétrica, mas, né, e com coisas às vezes assim que qualquer eletricista, né, tem capacidade de fazer, né, mas o cara se sobressai porque ele consegue, né, ter uma didática boa, consegue ali aplicar algumas estratégias, né, para poder se destacar entre os demais e, consequentemente, né, aí, elevar os seus ganhos, tá bom? E, inclusive, hoje, né, nós vamos falar aí dos segmentos mais lucrativos para o eletricista, né? O que de fato vai render um bom dinheiro, né? O que de fato vai trazer aí lucros consideráveis, tá? Na hora da gente buscar emprego, né, e tal, ou buscar alguns serviços, né? Pessoal, como eu falei, a gente sabe que hoje, né, existe aí o mercado, existem muitas oportunidades, né, existem vários tipos de serviço e também existem vários tipos de profissionais. Eu costumo dizer que tem aqueles profissionais, né, que o segmento dele é aquele segmento assim, né, de serviços pequenos, né, serviços mais rápidos, né, o profissional que gosta de trabalhar principalmente na área residencial com pequenas intervenções, né, com pequenos reparos. Gente, é um serviço que sim, né, se você for olhar na unidade, você não ganha tanto, mas na quantidade, né, você consegue ter ganhos aí expressivos, tá ok? E também, né, tem aquele eletricista que ele gosta às vezes de pegar serviços maiores, né, obras aí que demandam mais tempo, né, que tem um planejamento um pouco mais elaborado, que ele também vai conseguir ganhos expressivos. E em contrapartida nós temos uma outra classe, né? E essa classe de fato é uma classe que às vezes se sobressai um pouco, né, das demais, que é aquele eletricista que faz um tipo de serviço específico, né? Ele é um cara que se especializa, né, ali em um nicho específico e agora ele vai ser um profissional referência naquele mercado, naquela atividade ali, né, em especial. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui de um cara, de um eletricista, né, que se especializou aí na elétrica, na montagem de painéis solares, né? É uma área que está em crescente crescimento, né? Que tem, assim, sabe, uma demanda muito grande, né?
E tudo isso, pessoal, pessoa que se especializa, né? Pessoa que, olha, vou focar nesse mercado, vou focar aqui nesse nicho, né? Ele consegue aí ter ganhos assim, fora da curva mesmo, sabe? Treinando nem em cima mesmo, porque é um serviço, né, bastante lucrativo e é um serviço que nem todo profissional da área de elétrica sabe fazer, sabe executar, né? Então, quando a gente se especializa em uma área definida, né, uma área ali específica, a gente consegue sim, né, depois de consolidado naquela área, a gente consegue ter ganhos expressivos, né? Eu comentei até em uma das lives que a gente fez essa semana, né? Eu conheci um rapaz uma vez e foi o único que eu conheci. Na verdade, depois eu vi um outro, né? Mas assim, que eu conheci de fato, ele foi o único que se especializou na parte de aterramento. Então, cara, ele era um profissional, né, que fazia especificamente aterramento, né? E a gente, hoje no mercado é difícil a gente ver, né? Eu rodo bastante, né? Já rodei bastante e eu não vejo com tanta frequência, né, profissionais que se qualificam, né, ou se especificam exclusivamente nessa área, né? Então, olha para você ver, é um cara que se tornou referência, né? É um cara que quando, né, aparecer alguma demanda específica, provavelmente as pessoas, né, que estão procurando, estão buscando ali no Google, na internet, vão encontrá-lo, né, e vão chamá-lo aí, né? E aí a mão de obra desse serviço, né, ela vai lá em cima, né? Ela cresce, ela aumenta demais. Por quê? Porque é um cara, né, que consegue ali de forma específica trabalhar apenas naquele setor, apenas naquele nicho de trabalho. Então, pessoal, isso aí é uma coisa assim muito interessante, né, pra gente que está procurando algum segmento aí lucrativo, né? São o quê? Os segmentos mais assim, quando a gente se diferencia, né? Então, olha, eu vou pegar aqui um segmento que eu sei que nem todo mundo consegue trabalhar, nem todo mundo consegue executar de forma legal, né? E eu vou me especializar nisso aqui. Ou às vezes até mesmo, né, aí em alguma atividade mais comum do dia a dia, mas quando você se especializa naquilo, você se torna, né, um especialista naquela área, você consegue aí, né, ter uma mão de obra, um valor aí agregado à sua mão de obra muito mais alto, né, do que o ticket convencional, né? E eu costumo dizer, pessoal, olha só, existe, né, aquele eletricista que vai cobrar R$100 o dia e existe o eletricista que vai cobrar R$300 o dia. E qual que é a diferença, né? O eletricista que vai cobrar R$100 o dia, muitas das vezes ele está ali só pelo dinheiro, ele vai lá, ele vai fazer um serviço correndo, um serviço porco, né? Um serviço aí de qualquer forma, não vai estar baseado em norma, não vai estar baseado em nada, né? Aquele famoso, né? O famoso positivo e negativo, não é só ligar o positivo e negativo e tá tudo certo. E não é isso, né, pessoal, que a gente sabe, né? A gente sabe que não é isso que a gente quer levar para os nossos clientes, né? A gente quer levar um serviço de qualidade, a gente quer fazer, né, um serviço bem executado, um serviço que vai garantir segurança, que vai trazer eficiência para os nossos clientes, né? E para isso, né, a gente tem que se especializar, para isso a gente tem que correr atrás, para isso a gente tem que criar, né, experiência, né? Então não tem jeito da gente seguir para algum lado assim lucrativo sem a gente se especializar, sem a gente buscar conhecimento, né? Sem a gente ter alguma direção, tá ok? Então, pessoal, hoje eu vou fazer até diferente, eu vou começar, né, por um dos segmentos que eu acredito que seja o mais lucrativo de todos, e eu posso falar isso por quê? Porque isso daí eu vivi na prática, tá? Eu sei que isso aí foi, assim, uma coisa que eu presenciei, que eu vivenciei, então eu posso falar com muita propriedade, tá? E não quer dizer, né, que também é uma área assim, né, que dá custo, né, você não vai ganhar dinheiro assim grande, mas digamos assim, proporcionalmente falando, né, é uma área muito lucrativa, para mim uma das mais lucrativas, né, na elétrica, que é o que? Serviços de manutenção preventiva. Gente, conseguir fechar, né, aí um contrato de manutenção ou fornecer, né, um serviço de manutenção aí para um cliente específico, gente, isso daí é extremamente lucrativo. Mas é muito lucrativo, né? Quando você fecha com alguma empresa, né, para fornecer um serviço de manutenção preventiva, é uma excelente fonte de renda, pessoal. Por quê? Olha só, na maioria das vezes você não vai ter que atuar
tanto, né? Você não vai chegar lá e vai ter que fazer, né, um servição ali, não. Você vai só manter aquilo que está ali, você vai sempre manter organizado, vai estar sempre verificando, sempre analisando, ver se tem alguma coisa, né, que está fora do padrão. Então você vai estar sempre ali acompanhando, então você nunca vai ser pego ali de surpresa, né? E sem contar também o seguinte, quando você presta um serviço de manutenção preventiva para um cliente, você também, né, já fica ali de prontidão para caso aconteça, né, alguma emergência, você também fornecer o serviço, né, de manutenção corretiva, que vai ter aí um outro valor agregado. E isso, pessoal, é extremamente lucrativo, né? Eu costumo dizer porque, vamos lá, vou contar uma experiência minha, né? Eu comecei a ir para o nicho, né, ali de solar, né? E aí eu estava trabalhando com planejamento, na verdade, né? E aí, pessoal, surgiu a oportunidade da gente fazer o famoso OIM, que é o quê? Operação e manutenção. Nada mais do que oferecer serviços de manutenção preventiva, né? E aí eu criei ali, né, um CNPJ para poder fornecer esse serviço, né? Apresentei para o cliente, né? Tracei todo um plano de manutenção. Então falei com ele, olha, todo mês, né, nós vamos fazer monitoramento remoto. A cada 3 meses, né, nós temos aqui uma série de atividades que nós vamos fazer. A cada 6 meses nós temos aqui um outro tipo de atividade, né? A cada 1 ano nós vamos ter ali mais coisas que nós vamos acrescentar, né? Então, ou seja, eu tinha traçado todo um plano de manutenção anual para ele, né? Então, olha, a cada 3 meses nós vamos fazer isso, a cada 6 meses nós vamos fazer aquilo, a cada 1 ano nós vamos fazer essa e essa verificação. Para quê? Para garantir, né, que a usina dele funcionasse ali de forma perfeita, né, que ele conseguisse de fato utilizar ali, né, digamos assim, o máximo, né, potencial da usina dele. Então, isso, pessoal, o valor agregado disso é algo assim extraordinário, né? Porque, olha, primeiro que, né, a gente fica mais aqui por conta de monitorar, né? E quando tem uma demanda de urgência, né, olha, caiu um raio lá, né? Queimou lá um fusível, queimou uma chave fusível, alguma coisa assim. Aí a gente tem um valor adicional que a gente cobra para poder estar deslocando até aquele local, fazendo a troca, né? Ali, fazendo o reparo daquilo que estragou e colocando a usina em operação de novo, né? Estou dando esse exemplo da usina porque foi o que eu vivenciei, mas tem vários outros tipos de contrato de manutenção. Pode ser em prédio, pode ser em condomínio residencial, pode ser em empresas aí, né? Então você consegue fornecer um serviço desse, gente. E outra coisa, o que vai se diferenciar, né? Você de fato apresentar um plano, né, ali sólido, concreto, né, para o seu cliente, mostrando o quê? Que você vai estar ali dando assistência, vai estar ali, né, cuidando ali do bem material dele. E é isso que o cliente quer. Porque olha só, se o cliente ele tem, igual por exemplo esse caso das usinas, né? É um ativo ali que gera lucro para ele, né? Diariamente, assim, por exemplo, como uma empresa. Talvez você vai né, ir para uma área comercial, o seu cliente ele não pode, né, deixar da empresa dele parar de funcionar. Então ele sabe que, olha, eu preciso estar operando aqui o tempo todo, né? Eu preciso estar aqui o tempo todo fazendo as minhas coisas. E aí aí que a gente entra, né, mostrando para ele, olha, você precisa do meu serviço. Você necessita do meu serviço. O meu serviço para você vai garantir que a sua operação, né, nunca pare. Por exemplo, né, eu prestei um outro serviço também, assim, de manutenção para um cliente comercial que ele tinha ali, né, alguns galpões onde, né, ele tinha armazenamento, tinha câmera fria, né, enfim, era tipo um pequeno centro de distribuição. E aí, né, ele não podia ficar sem energia, né, ou ele não podia deixar as máquinas dele ali parar de funcionar. E foi aonde, né, eu vi a necessidade, eu falei assim, olha, para que você, né, não tenha prejuízo aí com máquina parada, né, com problemas aí na sua instalação elétrica, você precisa manter ela sempre ali, né, bem alinhada, bem ajustada, sempre no melhor e mais perfeito estado de funcionamento. Foi aonde, né, apresentei para ele um plano, né, fiz tudo ali, né? Olha, você vai fazer isso, aqueles primeiros reparos ali iniciais, né? Sempre tem, a gente vai lá. Olha, primeiro de cara você tem que organizar tudo isso aqui e depois, né, você vai manter, nós vamos manter tudo aí no jeito. E foi, né, pessoal, é dessa forma que a gente vai aí conquistando aí espaço no mercado. Gente, e olha, talvez um contrato vai ser pouco, 2, mas com o tempo você vai ver que vai aparecendo 2, 3, 4, quando você vai ver, você está ali com uma série de contratos, né? E você
ali está trabalhando, você está com uma equipe trabalhando para você, e aí é onde você começa de fato, né, a ter ganhos aí expressivos através da elétrica, tá? Um outro nicho, pessoal, extremamente lucrativo, né? Eu até já comentei um pouco dele aqui, é o que? Serviço, né, de sistema de energia solar. Gente, olha só, quero, né, aí mudar, quero de fato viver uma jornada de sucesso na minha carreira, né? Tô procurando aqui alguma coisa, gente. Energia solar é uma coisa que tem crescido muito no Brasil, né? A gente já sabe que tem muita gente que faz, né, que tem em casa, mas tem muita gente procurando. E o interessante é o que, né? Cada vez mais os preços têm ficado acessíveis, né? Antigamente era muito difícil, né? Era muito caro, né? Então, para quem era só quem tinha dinheiro mesmo conseguia, né, colocar ali, ou em grandes empresas conseguir fazer, né, um sistema de instalação fotovoltaica. Mas hoje não, né? Hoje tem aí planos do governo, inclusive, né, sistemas de financiamento que tudo que vão facilitar a aquisição do nosso cliente. Então, por exemplo, olha, fui num cliente ali, o meu cliente está reclamando que, né, olha, eu quero que você dê uma avaliada para mim aqui, cara, minha conta subiu bastante, né, tô pagando muito caro de energia. É aí que você entra, né, olha só, cara, sua conta realmente está muito alta, né, eu fiz uma análise aqui na sua casa, o seu sistema, né, ele já está um pouco comprometido, nós temos que fazer uma atualização do seu sistema, né? Mas outro ponto muito interessante que você pode fazer para reduzir o seu custo é fazer a instalação do sistema fotovoltaico. E aí você vai entrar na mente do seu cliente, né? Você vai mostrar para ele que ele precisa daquilo, e aí você vai falar com ele, o investimento, né? Ele tem um investimento inicial, mas esse investimento, né, você vai recuperar ele assim com rapidez, né? E a gente sabe que dependendo aí é entre 3 e 4 anos para você recuperar aquele investimento, né? E começar aí até mesmo a lucrar, dependendo, né, da sua energia. Então, pessoal, são esses tipos de atividade, né, que vai fazer esse diferencial que vai fazer a gente ter ganhos aí expressivos, ganhos, ter aí áreas lucrativas na área da elétrica, né? Então, por exemplo, olha, identifiquei o problema do meu cliente, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para ele aqui uma solução, né, que vai de fato transformar ali a vida dele, que vai de fato solucionar o problema dele, e em contrapartida, né, eu também vou me incluir no meio dessa solução, né, aí fazendo as devidas mudanças, né, os devidos serviços que vão, né, promover essa mudança essa solução para o meu cliente. Então nós temos que entender o seguinte, olha, eu já tenho que levar para o meu cliente, né, a solução do problema dele, mas já me incluindo nessa solução. A minha mão de obra fazendo parte dessa solução. Então, por exemplo, olha, identifiquei aqui, né, com o meu cliente, o problema dele é custo com energia, né? Ele pediu para mim fazer uma verificação, ver se tinha alguma coisa dando fuga e tal. Eu vi que a casa dele precisa, né, passar aí por uma reforma e tal, né? Mas também vou apresentar mais coisas aqui para ele e vou me incluir, né? Vou mostrar para ele que eu sou o profissional que ele precisa para poder, né, executar e resolver o problema dele. E aí, né, vai entrar o que? Olha, vou me especializar, por exemplo, né, aí em instalação fotovoltaica. Então, quando eu falo, né, do mercado de sistema solar, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É muito mais fácil do que você imagina. É claro que tem a parte da... Eu costumo dizer, né, e assim, me arrisco a dizer que a parte da montagem, ela é mais difícil que a parte elétrica. É porque você vai ter que, né... existe uma série de fatores, você vai ter que colocar as placas orientadas ao norte, né? Se você não conseguir, você vai ter que fazer ali uma estrutura, né, de forma que ela fique orientada para o norte. Então você vai ter que, né, ali fazer um estudo primeiro, né, ver qual vai ser a melhor forma, né? E depois que você instalou todas as placas, né? Gente, a instalação é assim, ó. Mas é assim, uma instalação, por exemplo, né, fotovoltaica para um cliente residencial, cliente pequeno, gente, é serviço aí para um cara já experiente, um cara, né, que manja aí, é serviço de 2, 3 dias, no máximo. No máximo, tá? Um serviço aí de 2 a 3 dias aí, você faz tranquilinho, você e mais um ali, né? Se você tiver mais gente, você vai até mais rápido. Então, pessoal, são áreas aí extremamente lucrativas, tá? Outra área, eu bato nessa tecla aqui demais.
Automação residencial. Gente, põe isso na cabeça, automação residencial. Gente, hoje o que você mais vê, né, o pessoal comprando Alexa, né, as famosas Echo Dots, colocando aí interruptores inteligentes, modos de inteligência na casa, gente. E isso daí é um nicho assim, sabe? Que não é todo profissional que vai lá e instala, não é todo mundo que sabe instalar, né? Então, quando a gente consegue, né, aí se especializar nessa área, consegue, né, entender o funcionamento, gente, e muitas das vezes nem precisa, né, ali de muita coisa não, tá? Você que entende elétrica, você consegue sim, tá, fazer esse tipo de instalação e começar a atuar nessa área, né? E é onde você, né, vai levar aí soluções para o seu cliente. Às vezes você está ali, né, fazendo a instalação de uma luminária com o cliente, né? Você está ali atendendo uma demanda que não tem nada a ver com automação residencial e seu cliente está ali perto, você começa, né, a conversar com ele, você vai apresentar para ele, né? Você, olha, a gente está com uma tendência no mercado aí, estou fazendo, né, alguns serviços desse tipo, né, de automação residencial, você conhece, você já ouviu falar, e você vai apresentar para ele, você vai falar das facilidades, das comodidades, né, de tudo aquilo que pode, né, trazer de conforto e segurança para ele, né, e aí é onde você vai entrar na mente do seu cliente, né, e você vai ali se colocar como uma opção para ele, né, de fazer ali algo que vai trazer uma inovação, algo que vai aumentar a segurança, algo que vai trazer facilidade para ele. E a gente sabe que no mundo de hoje o que nós mais queremos é facilidade, né? O que todo mundo quer é facilidade. E é onde você entra, né? Você vai oferecer para ele justamente aquilo que às vezes ele nem achava que precisava, às vezes ele nem conhecia, né? E você vai ali mostrar para ele que ele precisa e que você é o cara certo, né, para poder ali levar essa solução para ele. Então, quando a gente fala de automação residencial, pessoal, isso daí é uma área extremamente lucrativa. Gente, mas assim, é fora da curva mesmo, tá? A mão de obra para o profissional que trabalha com automação residencial, ela tá bem acima aí, né, do valor de mão de obra convencional, né, para pequenos reparos, tá? Então, você vai ver que, né, vão ser serviços que vão ter um tempo reduzido, né, mas que vão ter um valor aí agregado muito mais alto, tá? E aí, né, cara, eu tô, né, não sei se vai ser para mim, eu sou um pouco mais velho. Gente, não tem nada disso, tá? A gente tem que se atualizar, né? O mercado está se atualizando e se nós não acompanharmos a atualização do mercado, nós vamos ficar para trás, né? Não vai ter jeito de você ter ganhos aí consideráveis se você não se atualizar. Então nós precisamos acompanhar as atualizações do mercado, né, para a gente poder também aí alcançar sucesso na nossa jornada, tá bom? Outro serviço, né, outro nicho aí também, né, que vai trazer ganhos expressivos, né, modernização e instalação de quadro de distribuição. Gente, o que nós mais vemos por aí, né, são quadros precários. Quadros aí caindo aos pedaços, né? Instalações antigas, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala do famoso retrofit, não sei se você já ouviu falar esse termo, né? Mas o retrofit nada mais é o quê? Que uma reforma, né? Você ali trazer uma reforma, fazer uma atualização, né? Então, por exemplo, olha, cheguei aqui no cliente, né? O cliente ele tem uma casa aqui mais antiga, né? O sistema dele é mais antigo, né? Então, às vezes o cliente nem sabe que ele precisa, né, ali reformar a parte elétrica, porque, gente, é engraçado porque muita gente, né, fala em reformar a casa, eles pensam, né, na parte da alvenaria, na parte da pintura, na parte ali do gesseiro, mas o eletricista, coitado, né, nunca é lembrado. Sabe por quê? Porque você olha assim, você não vê os cabos, você não vê, ninguém fica com o quadro aberto ali olhando para o quadro, né? Os cabos passam dentro da parede, você vê mal ali, né, a luz acendendo, o interruptor e a tomada. Então aquilo passa desapercebido pela mente do nosso cliente, mas é aonde que nós temos que sempre estar reforçando, né? Pessoal, cara, olha só, sua casa está ficando aqui linda, está ficando maravilhosa, está fazendo uma reforma aí, está ficando uma coisa assim excelente e a sua parte elétrica você vai deixar a desejar. Então é onde você tem que de fato entrar na mente do seu cliente, né? Você vai entrar na mente dele, você vai mostrar, provar para ele ali por A mais B que ele precisa da sua mão de obra, tá? E quando a gente fala, pessoal, de modernização de quadro elétrico e também de instalação de quadro elétrico, é um serviço assim, olha,
extremamente vantajoso, tá? Por quê? É um serviço que demanda, né, um profissional mais qualificado, é um serviço que demanda ali, né, um pouco mais de esperteza, um pouco mais de conhecimento, né? Por quê? Porque você vai ter que fazer alguma coisa ali bem concisa para o cliente, né? Você vai ter que fazer ali um acabamento bem bacana, você vai ter que de repente, né, fazer ali um novo dimensionamento, né, para o cliente ali. Então é um serviço que tem um valor agregado bem mais alto, justamente pela complexibilidade do serviço. É um serviço muito mais complexo, né? Então olha só, você de repente ali, né, tirar um quadro elétrico ali já existente e refazê-lo, né, fazer uma reforma nele, redistribuir circuito, balancear fase, é uma coisa assim, né, que demanda um pouco mais da gente, né? E aí você também, né, uma vez que você vai gastar mais tempo, mais energia, vai fritar mais os miolos ali, né? É claro que você também vai cobrar a mais por isso, né? O cliente sabe que ele vai ter que pagar mais por isso também, né? Mas vai ser, né, para ele vai ser excelente porque ele vai ter um sistema seguro, um sistema bem balanceado, um sistema ali de forma baseado na norma, um sistema, né, bem ali feito, né? Um sistema caprichado, uma coisa ali bem feita, bem executada, né? Então, um circuito bem dimensionado. Isso aí, pessoal, é muito importante, né? Porque a gente sabe que um pequeno erro aí na parte da elétrica pode trazer danos catastróficos. A gente vê aí diversos incêndios em residências, né, devido aí a problemas na parte elétrica, né? Então, quando a gente fala, né, aí de modernização, pessoal, de retrofit, isso aí é muito importante, tá? Uma outra coisa, gente, que pode parecer que não, tá? E às vezes eu falo isso aqui, muita gente acha que não, mas que é uma coisa assim, extremamente lucrativa também, é instalação de luminárias, tá? Principalmente para quem faz ali designer através da iluminação, né? Principalmente esses arquitetos, né? Os arquitetos muitas das vezes gostam, né, de fazer paginações ali dos ambientes através de iluminação, né? E quando ele vai fazer isso, ele precisa muitas vezes criar formas, né, geométricas ali ou formas não geométricas, né, ali com as luminárias, né, com a iluminação, e é aí que entra o eletricista, né, trazendo a solução. O arquiteto ele vai pensar, ele vai planejar, né, ele vai ali imaginar como é que vai ficar e você entra com a execução. E a gente sabe que é muito diferente eu chegar a instalar uma lâmpada Bocal E27 do que eu chegar e fazer uma paginação no gesso ali, né, criar um desenho ali no teto, né, e fazer alguma coisa ali, né, mirabolante, vai ter um valor agregado muito mais alto. Para você ter uma ideia, eu fui fazer uma manutenção, né, para um cliente, era um prédio e um hall de entrada assim, né, eles tinham feito uma coisa bem bacana, né, eles pintaram o teto todo de um azul, um tom de azul bem escuro, e eles montaram uma constelação inteira só com iluminação. Gente, foi uma coisa assim, eu nunca tinha visto, ficou muito bacana, né? Ficou muito legal. Eu imagino que deve ter dado assim, muito trabalho, porque diferente de forma geométrica, né? A forma geométrica, por mais que ela às vezes ali tenha dificuldade, né, em fazer o alinhamento, ficar tudo muito bem alinhado, muito bem certinho, né? Agora, quando você tem, por exemplo, uma constelação, você não tem alinhamento, né? As coisas são mais soltas, mas ainda assim ela precisa trazer um sentido, ela precisa, né, criar ali uma forma, criar ali uma imagem. Então assim, né? É um serviço que demanda muito da gente, né? E isso aí, pessoal, a mão de obra agregada é muito mais alta, né? Por exemplo, olha, por mais que eu vou instalar ali um lustre, né? Então, olha só, vou fazer a instalação ali, né, para um cliente, o cliente, pô, tem uma sala de jantar lá e tem um lustre bem em cima da mesa de jantar. Um lustre que custa aí 2, 3, 4 mil reais. Gente, beleza. Quanto que é a instalação de um ponto elétrico aí, por exemplo, na sua cidade? Digamos que gira em torno de 30 a 50 reais. Eu vou cobrar 50 reais para fazer a instalação de um lustre de 4 mil reais? É claro que não. É claro que não, né? Você vai, claro, com certeza você vai cobrar muito mais caro. Por quê? Olha, a complexibilidade do serviço, né, o cuidado, o zelo que você vai ter, né, o manejo que você vai ter que ter com aquele equipamento, é tudo muito diferente, né? Então você vai sim cobrar aí um valor agregado muito mais alto. Ah, mas então quer dizer que se eu for mexer com alguma coisa mais cara, assim, o meu valor vai ser mais alto? É claro! Olha só, eu sei, pessoal, é muito diferente você fazer a instalação, né, para o seu primo, para sua tia, para o seu vizinho,
que você ir, né, num bairro nobre, numa mansão lá, né, e fazer a instalação daquele lugar. Gente, o preço, né, o valor agregado é muito mais alto. Pensa só, igual supermercado. Tem um supermercado ali, né, não sei, às vezes você tem muito dinheiro, né, mas assim, tem um supermercado, digamos assim, aqueles mais, né, no bairro ali, né, aquele ali mais normalzinho, né, do famoso povão, que você chega lá, você vai pagar lá no café R$ 30 hoje, né, tá bem caro. Mas vai ter bairro que você vai, né, e você vai pagar muito mais caro. Quer ver isso? Posto de gasolina, né, vai ter posto de gasolina que você vai encontrar aqui em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, a gasolina tá aí na média de R$ 6,09. Mas se você for para a Zona Sul, você vai encontrar gasolina aí de até R$ 7, R$ 8, aquelas gasolinas mais prêmios, né? Então, a mão de obra nossa é a mesma coisa. Você vai olhar a região que você está trabalhando, né? A sua mão de obra vai ser diferente de acordo, né? Ali com os materiais, com aquilo, com a instalação que você vai fazer, né? Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Na hora da gente agregar valor, né? E ver de fato, né? Quais são aí os segmentos mais lucrativos. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, quando a gente fala de reforma e instalação também do zero, principalmente aí em casas de luxo, de alto padrão, gente, é extremamente lucrativo, principalmente a reforma, tá? A reforma ela ainda é mais cara, o valor ainda é mais alto do que, né, a construção do zero. Por quê? A reforma ela demanda muito mais da gente, principalmente quando vai reutilizar, né, alguma coisa que já está lá na casa, né, ou no apartamento que seja. Por quê? Você vai ter que entender o que está lá, né? E uma vez que você entendeu, aí sim você vai começar a trabalhar e aplicar, né, aquilo que vai ser ali retrofitado, ou que vai ser reformado. Então, o valor aí é muito mais alto do que, né, uma construção nova. Construção nova, né? Você vai começar do zero, então é muito mais fácil, né? Você parte ali, né, de uma linha de raciocínio ali já, começa a fazer, né, e, enfim, né, você vai ter aí muito menos surpresas, né, e consequentemente o valor também vai ser um pouco mais barato, mas ainda assim, quando se trata, né, de casas de alto padrão, o valor, pessoal, ele vai lá em cima mesmo, tá bom? E pra gente já encerrar, pessoal, instalação de sistemas de segurança. Gente, é uma área também extremamente lucrativa, tá? Ah, mas foge um pouco da elétrica? Gente, não foge da elétrica, tá? Um cara que sabe fazer a instalação elétrica, ele consegue perfeitamente instalar um sensor de presença, consegue instalar uma câmera, consegue instalar um sensor de movimento, consegue instalar um alarme, né? Consegue instalar às vezes lá um interfone, né, com câmera, tá? Consegue instalar uma fechadura, aquelas eletrônicas com digital, com biometria, com senha, com tag, né? Você consegue fazer. Vai ter ali o manual do fabricante ali, né? Claro que cada fabricante vai mudar um pouquinho as suas características, né? Mas vem o manualzinho ali, sempre tem, né, o esqueminha ali de instalação elétrica e você vai conseguir executar, e é um tipo de serviço, pessoal, que tem um valor agregado muito mais alto. Porque é o seguinte, pensa comigo, se o cara está pensando, né, em instalar algum sistema de segurança, significa que, né, ou ele já foi roubado, ou ele já teve algum prejuízo aí, né, em relação a isso. E ele quer se resguardar, né, daquilo ali que acontecer novamente ou que venha a acontecer. E uma vez que ele está preocupado com isso, né, ele sabe, né, que ele vai ter que desembolar ali algum serviço, algum dinheiro, né? E, por exemplo, outra coisa, né, os materiais para esse tipo de serviço, né, câmera, sensores, são materiais extremamente caros, né? Então a mão de obra agregada também é muito mais alta, tá? Por exemplo, olha, vou aqui, né, prestar um serviço de instalação para um prédio, né? Então onde eu vou colocar aqui na portaria ali, né? De repente vou trocar o interfone antigo dele, aquele interfone que você só digita lá, vou colocar aqui um interfone mais novo, né? Que faça leitura facial, que faça leitura de biometria, que tenha tag, né? Então, isso tudo, pessoal, é um nicho assim, né, que você não vê muita gente trabalhando, né? É um nicho mais específico, né? É onde a gente entra e consegue aí ter ganhos consideráveis, tá bom? Então, pessoal, esse tipo de demanda de serviço, né, quando a gente vai para uma área mais específica, são os serviços mais lucrativos aí que nós temos na elétrica, tá? Então, se você, né, olha, eu não quero, né, para mim não dá, para mim eu prefiro ficar nos serviços mais convencionais, também você vai ter sim, né? Claro que você vai conseguir
desde que você aplique, né, as técnicas corretas, você vai conseguir ter um bom lucro, né? Porque, como eu falei, serviços menores, assim, é um serviço que tem uma rotatividade muito grande, né? Então você consegue, né, um cliente aqui, um cliente ali, um cliente aqui, um cliente ali, né? Você vai atender 2, 3, 4 clientes no dia, né? E no final, né, você vai ter pequenos ganhos ali, que no final o seu montante vai ser grande, né? Vai ser alto, mas também com esses tipos de serviços mais específicos, são serviços que demandam um pouco mais, né? Mas que aí você também vai alcançar aí ganhos consideráveis, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso. Lembrando mais uma vez, se você não se inscreveu ainda, né, para a jornada do eletricista de sucesso, corre lá na bio que tá no link que tá na bio do meu Instagram, faça a sua inscrição, vai ser do dia 31/3 ao dia 6/4, tá? Eu vou ali te ajudar, eu vou te direcionar, eu vou te ensinar como é que você vai fazer para você alcançar sucesso na sua jornada aí como eletricista, né? Para você aumentar de fato a sua renda, para você destravar, você sair ali, né, daquele valor ali pequeno ali, parar de passar raiva com um serviço pequeno, né, e começar aí, né, pegar os serviços maiores, serviços mais lucrativos, tá ok? Então, pessoal, por hoje é isso e eu te aguardo lá, tá? Não deixe de fazer a sua inscrição. Então, segunda-feira nós estamos de novo aqui, tá? Aí continuando nessa série de lives para nossa jornada do eletricista de sucesso. Até mais.